Pod Business, o podcast da M-Stort. Prefeita, agora eu queria que a senhora conversasse um pouquinho com a gente sobre uma reunião que teve lá com a M-Stort para já preparar um plano, César está envolvido, um plano para desenvolver, né, a indústria do turismo, que a senhora falou até agora. Tá? Então, queria que a senhora falasse um pouquinho, como é que chegou nesse, digamos assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né, e alguma coisa profissional e tal, e aí consultou então o Dr. Maurênio para a gente fazer alguma coisa junto. Como é que chegou nisso? Vladimir, aí entra muito do meu propósito pessoal, né, que eu digo que a gente tem que ser um pouco egoísta nisso, né, para tudo que você faz de uma forma, qual que é o meu ganho, o que que eu quero, o que que eu vislumbro nisso. E eu acho que a M-Stort se entrou nisso, né, porque quando você se propõe, eu acho que é importante trazer até, de repente, essa, tivemos aquele evento em Caçapava, né, sobre geoparques. E naquele dia, a princípio era um dia de chuva, estava um dia bem fechado, né, e eu estava cheio de coisa na prefeitura, enfim. Prefeituras pequenas, eu sempre digo, os prefeitos de prefeituras pequenas trabalham 5 vezes mais, para não dizer 10 vezes mais, né, porque a gente acaba tendo ser demandado pessoalmente em tudo. Mas, aquele dia eu estava até sem motorista para ir, eu disse: "Não, vamos lá", peguei meu carro, chamei a menina do departamento do turismo: "Vanessa, vamos comigo, vamos lá, o que a gente vai, alguma coisa a gente vai aprender lá, né". Quando lá chegamos, enfim, teve todo o evento, mas em especial quando o Maurínio falou, tocou naquilo que eu queria, né. A fala do Maurínio foi uma fala rápida, né, enfim, mas foi o suficiente para mim entender: "Não, é esta pessoa que eu preciso". Por quê? Por óbvio, volto a dizer, o que me objetivou, de repente, aceitar esse desafio de ser empresária não era o cargo de prefeita, não era a cadeira de prefeita, não era o status de prefeita, porque isso nunca me vislumbrou. Mas o que eu podia contribuir de uma forma objetiva para o desenvolvimento do meu município e da minha região. E ali eu tive a oportunidade técnica de ver, né, que eu preciso, a gente precisa desses olhares externos e quem sabe fazer, porque como é que a gente prepara isso tudo que eu falei até agora para vocês, todo esse potencial, e como é que a gente prepara isso para estar pronto para ser vendido no mercado com segurança. E aí entrou o trabalho da M-Stort. Então ali que entrou essas reuniões, a gente começou a desenhar isso, começou a conversar, porque aí sim, através dessas reuniões, dessas falas, tive mais propriedade ainda que esse era o caminho. Porque quando você pega um município de 2.700 habitantes, e você quer ser comparado, ou você quer de alguma forma competir com um município de 100, 200, 300 mil habitantes, concordas que olhando nessa lógica, a gente não tem muitas oportunidades de investimento, certo? Mas quando você olha o potencial que o município com 2.700 habitantes tem para ser explorado, é uma outra ótica que você traz, você coloca isso na mesa como uma oportunidade de negócio. Então eu consigo sim, aí sim estou à altura de poder competir financeiramente, inclusive com municípios maiores. E esse olhar que nós trouxemos, não importa o tamanho que nós temos, mas sim a capacidade de desenvolvimento e de geração de valor. E ali que eu precisava essas conexões adequadas para que eu conseguisse dar segurança para buscar investidores e que venham, não. É isso, nós queremos isso e nós vamos ganhar dinheiro com isso. E o todo ganha, né? Bem estruturado, né, com começo, meio e fim, sabendo, né, de antemão, onde vamos chegar, o que nós queremos e como vamos fazer, né. Eu acho que em Perfeito. princípio foi É isso esse um porque saldo da reunião. é isso porque o que acontece, Flamir, eu tenho 4 anos, eu tenho prazo de validade, né, eu falo para os meus servidores, a única que tem prazo de validade aqui dentro sou eu, né, vocês todos vão ficar, então o município vai ser construído pela competência de vocês. Eu posso trazer um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, do que eu quero contribuir por 4 anos. Passado isso, vocês têm que seguir, e essa régua ela tem que estar sempre em ascensão, senão o município, senão todos nós perdemos. Eu acho que essa é a grande lógica, né, essa pressa que nós temos, como tu bem colocaste, nós temos que ter um projeto que ele parta de um princípio, que dê segurança, né, e que ele tenha um desfecho. Então quando nós vamos chegar ali? Porque dentro disso, quando você desenha isso com clareza, todo mundo compra essa ideia. E hoje o que eu mais senti dentro do serviço público, Flamir, foi isso, as pessoas às vezes elas não são Não acredito. não são porque elas não são parte disso, entendesse? Eles não são convidados a fazer parte do todo. Então quer dizer, cada um cuida
de uma partezinha e não consegue entender que se eu não fizer bem, o que eu vou estar impactando no meu vizinho, o que eu vou estar impactando no outro, no outro, no outro, e por consequência na sociedade. Quando você começa a partilhar com todos qual que é o propósito, aonde nós vamos chegar, e você mostra o lugar, as pessoas começam a querer fazer parte. E o papel de cada um, né, A nesse processo importância todo. de cada um, porque uma coisa é muito clara, eu enquanto prefeita, eu posso ter melhor vontade, ter melhor desejo, posso me empenhar, mas eu não faço nada sozinho. Eu dependo daquele grupo. Se aquele grupo tiver comigo, a gente constrói maravilhas. Sem dúvida. Se não estiver conectada comigo, a gente, do mesmo tamanho, a gente pode ser destrutivo. Então, esse é outro trabalho que a gente vem fazendo. Então, junto com esse trabalho técnico, né, junto com esses braços externos, é trazer essa ressignificação, essa valorização no sentido de pessoa, que é o servidor público dentro do serviço público. Porque a gente não pode, tudo bem, a burocracia, todo mundo fala da burocracia, a burocracia. O problema não é a burocracia. A burocracia tem que dizer assim, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. O problema é o burocrata que está atrás daquela mesa. E que se usa da burocracia para não fazer o seu trabalho. E se você começa a quebrar um pouco disso e começa a mostrar para aquele cidadão, né, o valor que ele tem na construção do todo, automaticamente ele começa a querer fazer parte. Porque ele também quer crescer. Ele também quer se sentir orgulhoso da construção. E a gente nasce bom. Eu digo, não existe ninguém nesse mundo que, alguém me fala, a pessoa nasceu ruim. Não. Sem dúvida. Todo mundo nasce bom. Agora, o que falta cada vez mais pelo caminho é o exercício da empatia. É olhar para o outro, enxergar o valor do outro e falar isso para o outro. A gente cada vez mais vive num mundo fechado. As pessoas elas estão cada vez mais egoístas, mas não aquele egoísmo vital. Aquele egoísmo destrutivo, sabe? Eu ataco para me defender, eu acho sempre que o problema está no outro. E aí quem vai perdendo a sociedade toda. Né? E aí você vê ataques a escolas acontecendo, você vê ataques a monumentos, você vê uma quebra cultural, você vê um desgaste nas relações, porque hoje está se perdendo o sentido da vida, né? E o humanismo, ele vem muito nesse viés, assim, e eu acredito muito nisso, Flamir, de que se a gente começa a resgatar, trazer essa ordem no primeiro momento, tá, queremos chegar lá, mas estimular as relações a buscarem isso, automaticamente as coisas dão certo. E como é... Quer fazer a pergunta? Não, e na região ali da Quarta Colônia, Polesne e os demais 8 municípios têm um grande sentimento de pertencimento e tem um grande patrimônio ali a ser desenvolvido. Então, essa estrutura profissional externa, junto com o poder público municipal, junto com os servidores municipais, que também têm esse pertencimento, né, nos indicam, né, que o destino turístico do Polesne, né, vai ser fantástico pela frente, né? E concorrendo, se é que vamos chamar de concorrer, porque não há concorrência, há complementação com esses grandes players hoje, os municípios, né, como Bento Gonçalves, como Gramado e Canela, né, que já são grandes destinos turísticos, né? A Quarta Colônia, Polesne, por exemplo, tem uma vocação para ser um grande destino turístico também do nosso estado. Com certeza, e tu falasse muito bem, né, é somar. E eu gostava muito das reuniões da Federação, tá próximo dos gringos da Serra, né? Porque eu brincava que eu disse assim, eu gosto muito, eu quero estar perto do PIB, eu quero estar perto do PIB. Porque é uma forma também de você criar essas conexões, né, de valor. Hoje nós temos né, o de Paolo. O de Paolo tem uma operação na Quarta Colônia. E ele é fruto da Serra, né? Então eu tenho essa intenção também, eu quero trazer aquele povo que lá investiu, vem cá, contribui aqui conosco também, né? Nós temos potencial, nós temos condições hoje de vocês fazerem grandes negócios ali. E isso tudo hoje, quando a gente olha, né, para a nossa comunidade, volta a dizer, nós temos um povo muito bom, né? O nosso gaúcho, o povo gaúcho é muito bom. Mas falando específico da Quarta Colônia, é um povo que é muito resiliente, né? Se você pegar hoje as lavouras de arroz, há um ano e pouco atrás da tragédia, se dizimaram as lavouras de arroz. Então, que é a principal economia de São João do Polesne. Então, as várzeas foram dizimadas, né? As terras produtivas levadas, ficou pedra, pau, buraco. E ninguém acredita, e fósseis de dinossauros. Ninguém acreditava que teria produção no próximo ano. E nós tivemos uma produção recorde. Onde o estado todo perdeu produção em soja, estamos aí, né, nessa crise hoje econômica em função disso também, uma preocupação muito grande que nós temos com... Mas São João do Polesne, né,
né, diferente um pouco disso, por óbvio, tivemos perca sim, não, mas assim, perto do que foi o cenário estadual, a polícia saiu muito bem, porque o povo baixou a cabeça, né, e o arroz, ele precisa o quê? De água, um bom manejo, mas porque o nosso colono, ele foi lá, voltou a fazer, e faz de novo, e é resiliente, e segue. Então, essa força é intrínseca àquelas pessoas. A gente sente isso, a gente percebe hoje pelo patrimônio histórico que se tem lá, o quanto as pessoas querem fazer as coisas bem feitas, o quanto elas querem que dê certo. Só que, por outro lado, o turismo, ainda para a grande maioria, é uma incógnita, porque as pessoas não conseguem enxergar isso. O que nós enxergamos, que nós estamos debatendo, o que daqui a pouco nós estamos falando mais abertamente com todos hoje, é algo que para eles ainda é um pouco empírico, não conseguem sentir, né? Mas no momento que as coisas começam a acontecer, e aí voltamos de novo à pauta técnica, que a gente começa a trazer critérios objetivos, né, com um planejamento, com clareza nas ações, as pessoas elas vêm, elas fazem, né? E ali eu tenho certeza que São João do Pollense, quanto bem colocasse, assim como toda a quarta colônia, vai ser algo, um produto maravilhoso ser vendido. E eu falava hoje, quando eu estava na Secretaria de Turismo, né, de que vocês vão se orgulhar muito da quarta colônia. Nós vamos deixar de ser os primos pobres do Estado para mostrar que viemos, porque competência nós temos, identidade nós temos e capacidade temos muito também. E tem uma grande liderança, e dentro, aliás, do tempo do Vaticano, vai ter um santo. Com lideranças e com um santo, o futuro aí está. Eu queria, na realidade, fazer uma pergunta, e é uma curiosidade minha, eu acredito que vocês também que estão assistindo o Pod Business conosco, é saber como é que faz a mulher do Giovanni, a mãe da Maria, do José, do João, ela é prefeita, ela tem uma... Como é que faz? Onde é que tem tempo para isso tudo? Que o pessoal quer saber, né? Ali eu tenho uma grande parceria, né? Eu sempre digo que a minha família é minha grande parceira. Acho que o meio também, né, Vlamir, assim, eu venho de uma família alemã, né, então faz 25 anos que eu moro em São João do Pollense, mas hoje eu sou uma cataúcha, eu falo para todo mundo que eu não sou mais Catarina e não sou gaúcha, mas sou uma cataúcha. E os meus filhos, né, Giovanni, enfim, eles são os parceiros, assim, de vida, né, no sentido de construção. E de entender o papel da mãe hoje. Porque assim, eu acho que sempre tive muito essa clareza. Lá em casa, a gente sempre foi de sentar e colocar os assuntos à mesa, discutirmos juntos. A própria questão de eu ser candidata não foi uma decisão minha, foi uma decisão nossa. Todos sabiam que todos teriam que contribuir um pouco e se doar um pouco, né? Porque a minha ausência de casa seria maior, a minha ausência dos negócios seria maior, o nosso planejamento a curto prazo teria mudanças, então todo mundo teria que entender esse movimento, a mãe que ia para a escola, a mãe que conseguia dar conta, de repente, das rotinas deles, administrar isso, ia ter que se ausentar um pouco, mas foi bem importante também, porque eles se apropriaram da força que eles têm. Então, acho que o grande aprendizado que ficou para nós é porque eu permiti que eles também se enxergassem como pessoas, né, como seres capazes e que estão crescendo, estão se desenvolvendo, então assim, estão trabalhando, estão se envolvendo nos negócios, estão querendo saber, vão para o mercado, fazem compras, e a nossa conta no mercado reduziu, então isso tem coisas bem positivas, mas por óbvio, assim, eu acho que é essa construção que ela não aconteceu de ontem para hoje. E serve de modelo para as outras mulheres também, né? Eu acho que quando você trata isso com muito. profundo respeito, novamente eu falo, né? Mas com muita verdade, é onde você tem que falar sobre os assuntos com quem diz respeito, né? E sempre nós, eu e Giovanni é um parceiraço de vida. Eu sempre falo para ele que não sei se de repente estaria onde estou se não tivesse um parceiro como ele ao meu lado. Que sempre me apoiou, ele disse, vai que eu tô contigo, e a recíproca é verdadeira, né? E que transcende muito aquela relação convencional, e assim como os meus filhos, né, que de repente aquela ideia da mãe que tá toda hora junto, faz isso aqui, não, eu ensinei, mas sempre pelo exemplo, né, eles sempre puderam olhar o exemplo, tá, o que minha mãe faria, né, como seria, e essas conversas, às vezes difíceis, mas que se tem que ter, sentados numa mesa, no sentido assim, ó, vamos avaliar, vamos analisar, para que lado nós vamos, aonde estamos, e assim, com essa questão de que eu não sou a dona da verdade sempre, e que às vezes eu vou ter que parar, ouvi-los e recuar de alguma forma, avançar de outra forma, mas que essa construção é conjunta. E assim na sociedade também, a gente hoje tem núcleo de mulheres, né, que a gente trabalha esse sentimento de pertencimento também,
que o grande problema da mulher é viver na culpa, né? E isso eu não tenho. Eu falo para todo mundo, se tem uma coisa na vida que eu não tenho é culpa, porque eu sempre levo as minhas relações muito bem claras, bem resolvidas, né? O limite das coisas eu dou, o que eu quero sobre aquela relação é clara, então seja qual que for. Então, uma amizade, mas o que eu espero dessa amizade, né? Qual que é o ganho recíproco entre as duas partes. Eu acho que é esse tipo de relação que vão se somando a gente, né? E de alguma forma você começa a viver aquilo que é teu, mas também permitir que os outros vivam o que é deles, né? E essa construção que a gente vai fazendo de sociedade, então de valor. Hoje nós temos um núcleo de mulheres que se reúnem uma vez por mês, onde debate, e ali está se tendo maravilhas, porque mulheres que até então trabalhavam como colaboradoras dessas empresas, hoje estão empreendendo, hoje estão com seus próprios negócios, e isso é uma constante. Então, a gente se apoiando, mas também a gente apoiando e sendo um exemplo das nossas famílias, transcendendo aquela figura fixa, aquela figura que tem que estar, como é que é, a Mulher Maravilha não existe. Então, tem os momentos de fragilidade, tem os momentos de dificuldade, mas eu acho que tem que saber encarar isso, dizer assim, faz parte do processo, ninguém vive só de amor. Né? Tem a dor, tem a pedra, mas você saber como sair daquilo crescendo, né? Superando, mas crescendo, se desenvolvendo com aquilo. Tem que chegar ao fim, né? Mais um Pod Business aqui, a gente conversando hoje com a prefeita de São João do Polesne, que deu, né, para nós uma ideia do que é a Quarta Colônia, né? E se você está curioso, vai ali. Agora a prefeita vai deixar o convite aqui para o dia 27 de julho, todos estaremos lá. Acho que sim, né? Belas paisagens, uma gastronomia fantástica, ótimos vinhos ali produzidos, né? Sem dúvida. Os dinos ainda eu não vi, mas eu sei que eles estão lá, né? E encontrar, além da prefeita, o nono e a nona. Nós vamos estar lá, dia 27 de julho, já na abertura, né, dos festejos da Semana Italiana lá no São João do Polesne, mas vamos passar ali na prefeitura, tomar um cafezinho com a prefeita, apesar do café estar caro, ainda tem um cafezinho maravilhoso lá. Prefeita, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? A casa está aberta, a senhora sabe disso. E lhe desejamos muito sucesso lá, né, Segnato? A jovem prefeita com todas essas ideias e a parceria da M-Start, estamos aí para lhe ajudar e fazer, se Deus quiser, um belo mandato lá. Eu que agradeço muito, né, Vlamir e Segnato, pelo espaço aqui, né, para poder contar um pouquinho da história do nosso lugar, né, levar isso ao conhecimento de todos. E com certeza será um grande prazer sempre recebê-los lá. As portas do município e do gabinete estarão sempre abertas. Eu gosto muito de receber, eu gosto muito de aprender e, na medida possível, ensinar alguma coisa, mas é porque eu acredito mesmo nessas trocas, né, nessas relações de mão dupla. E sim, dia 27 está chegando, estamos trabalhando, correndo atrás ali, porque é uma semana inteira, né? Mas quem tem um povo como nós temos, a vida fica bem mais fácil, né? Porque estão lá trabalhando, fazendo sua parte, e com certeza represento cada um deles aqui, né? E todos que lá estiverem vão sentir essa hospitalidade, vão sentir esse carinho, né? De serem bem recebidos, de serem sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, eu faço mais um convite. Inscreva-se no nosso canal. Está passando aqui no seu vídeo o endereço e acione ali as notificações, acione o sininho, você vai ficar sabendo desse conteúdo e mais o conteúdo dos Business Partners, os nossos parceiros de negócio. Obrigado pela sua audiência até aqui e fiquem com Deus. Pod Business, o podcast da M-Start.